O passado foi desenterrado. Uma fortuna, um legado, construídos sobre uma mentira. Agora, Lucas, o herdeiro perdido, está pronto para lutar. Mas a família Noronha não vai recuar. Prepare-se para o início de uma guerra onde o amor e a justiça serão as únicas armas. O que acontece quando a verdade ameaça implodir um império? Sua vida nunca mais será a mesma. A imponente fachada de madeira nobre da fazenda Boa Esperança, geralmente banhada pela luz suave do amanhecer campestre, parecia hoje mais escura, como se as sombras do passado recém-desvelado se recusassem a se dissipar. Dentro do casarão, o ar estava carregado de uma tensão quase palpável, um prelúdio para a tempestade que se anunciava. Rafael Antunes, o homem outrora imponente e misterioso, agora um bastião de justiça, movia-se pelo escritório com uma gravidade incomum. Seus olhos, antes penetrantes e calculistas, denunciavam uma noite insonolenta, mas sua postura, embora cansada, mantinha a firmeza de um carvalho centenário que jamais se curva. Ao seu lado, Clara irradiava uma serenidade que era em si um escudo contra a adversidade. Sua mão, suave mas firme, repousava sobre o braço de Rafael, uma âncora em meio ao caos iminente. Ela observava Lucas, o jovem com o medalhão de prata no pescoço, cujo destino se entrelaçava de forma tão brutal com o daquele lugar e daquela família. A fazenda Boa Esperança, com suas varandas amplas e colunas esculpidas, seus jardins impecáveis e pomares organizados, testemunharia agora não apenas a beleza da riqueza silenciosa, mas a ferocidade de uma batalha por honra e redenção. O cheiro de café fresco, preparado por Ângela com sua preocupação habitual, tentava em vão trazer um sopro de normalidade aos corredores. No entanto, a verdade sobre Lucas, o filho perdido, vítima da fraude de Arthur Antunes e da crueldade de Sebastião Noronha, ecoava por cada canto do casarão, transformando o luxuoso refúgio em um quartel-general de onde partiriam estratégias e contra-ataques. A fortuna dos Antunes, antes um símbolo de sucesso inquestionável, revelava-se manchada por um crime antigo, e a responsabilidade de limpar essa mácula recaía agora sobre os ombros de Rafael. Para Lucas, a presença ali era um turbilhão de emoções complexas. A dor de uma vida inteira sem sua verdadeira mãe, a raiva pela injustiça que o roubou de seu legado legítimo e a esperança acesa de finalmente encontrar um lugar no mundo, de ser reconhecido. Ele estava pronto para lutar, para ser a voz silenciada de Mariana, sua mãe biológica, e para expor a crueldade implacável dos Noronha. Sua coragem, ainda em formação, era a chama que alimentava a determinação inabalável de Rafael e Clara. A jornada de Rafael e Clara, forjada na dúvida e fortalecida pela mais dura das verdades que se revelavam a cada dia, não era mais apenas sobre amor romântico. Era sobre justiça implacável, redenção de um passado maculado e a proteção irrestrita de um inocente. A fazenda Boa Esperança, com seu estilo de vida milionário e sua tradição secular, estava prestes a se tornar o palco de um confronto épico, onde segredos sombrios viriam à luz e vidas seriam irremediavelmente transformadas, para o bem ou para o mal. O sol da manhã, ainda tímido, espreitava pelas janelas com esquadrias elegantes do escritório principal da fazenda Boa Esperança, lançando filetes dourados sobre os móveis de madeira maciça e os lustres rústicos chiques. Apesar da luminosidade, o ambiente estava carregado, não com a rotina pacífica do campo, mas com a tensão de um tribunal prestes a ser convocado. Lucas, pálido, mas com um brilho de determinação nos olhos, sentava-se à cabeceira da mesa imponente, enquanto Rafael e Clara o ladeavam,
cada um com uma expressão que mesclava preocupação e uma inabalável convicção. Eles sabiam que aquele era apenas o primeiro de muitos desafios cruéis. Do outro lado da mesa, Dr. Horácio Mendonça, com sua vasta experiência e olhar perspicaz, iniciava uma simulação de depoimento, um preparo crucial para a avalanche de perguntas e acusações que Lucas enfrentaria. Lucas, meu jovem, precisamos que você reviva tudo. A dor de Mariana, o medo, a separação. Cada detalhe conta. Os Noronha viram com tudo para te descreditar, para pintar você como um mentiroso. Sua voz, embora firme, era carregada de uma sinceridade que buscava extrair a verdade mais profunda do jovem, para que ele pudesse se conectar com o juiz, o júri e, por fim, o público que acompanharia o caso. Lucas, respirando fundo, começou a narrar sua história, uma vida marcada pela ausência e pelo mistério. Sua voz inicialmente trêmula ganhou força à medida que as lembranças ressurgiam, as histórias contadas por Dona Rosa, a curiosidade inata e incessante sobre sua origem e o vazio profundo deixado pela ausência da mãe biológica. Ele descrevia o medalhão de prata, um único elo com um passado desconhecido, um objeto que sempre carregou consigo e que agora se revelava a chave para sua identidade e seu legado legítimo. Falou sobre a simplicidade de sua infância no vilarejo, o trabalho duro para sobreviver e o constante desejo de entender de onde vinha, de quem era, de qual era o seu verdadeiro lugar no mundo. Clara, com sua sensibilidade apurada, percebia cada nuance na voz de Lucas, cada tremor em suas mãos, cada pausa carregada de emoção. Ela o interrompia com perguntas pontuais, buscando clareza e emoção em suas respostas, lapidando seu testemunho para que fosse irrefutável e tocasse o coração de quem ouvisse. Ela sabia que a narrativa pessoal de Lucas seria a arma mais potente contra a frieza e a manipulação dos Noronha, que tentariam descreditar sua origem humilde e sua falta de educação formal como sinais de oportunismo descarado. As cartas de Mariana, repletas de amor maternal desesperado e angústia, eram lidas em voz alta por Clara, suas palavras ecoando pelo escritório, pintando um quadro vívido da crueldade sofrida pela mãe de Lucas. A dor de Mariana ao ser forçada a entregar o filho para protegê-lo de um destino ainda pior, a fuga constante de Sebastião Noronha, tudo isso ganhava vida através da leitura emocionada de Clara, impactando até mesmo o experiente e cético Dr. Horácio Mendonça. Rafael observava o jovem com uma mistura complexa de culpa e admiração profunda. A injustiça cometida por seus antepassados era uma ferida aberta em sua alma, uma mancha indelével em seu legado. Mas a coragem de Lucas, um homem que cresceu sem saber sua verdadeira história e que agora estava disposto a expor tudo em busca de justiça, era um bálsamo para sua alma atormentada. Ele via em Lucas não apenas um herdeiro legítimo, mas uma vítima inocente que clamava por justiça. E a responsabilidade de ser seu protetor impulsionava Rafael com uma força renovada e indomável. A fortuna dos Antones, antes um peso de segredos, agora seria uma ferramenta poderosa para a redenção. O doutor Horácio, satisfeito com o progresso emocional e a clareza do depoimento de Lucas, enfatizou a importância da verdade emocional sobre a frieza dos fatos. Não é só sobre os fatos, Lucas, é sobre a sua verdade, a autenticidade da sua dor, a dor de sua mãe, o sacrifício dela. É isso que vai tocar o coração do juiz, do júri e principalmente o coração do público que assistirá a essa história. Ele apontou para os documentos dispostos sobre a mesa. O diário de Arthur Antunes, detalhando a fraude na aquisição ilegal das terras, a certidão de nascimento de Lucas, atestando sua filiação a Sebastião Noronha e, claro, o medalhão de prata, a prova mais pessoal e irrefutável. Com isso, temos uma base sólida para a primeira investida legal, para o primeiro golpe contra a impunidade deles.
Enquanto a equipe jurídica se aprofundava nas provas, revisando cada detalhe minucioso e preparando a documentação para a corte, a fazenda Boa Esperança, com sua arquitetura imponente e seus alpendres amplos, com vista panorâmica da propriedade milionária, parecia se preparar para o inevitável confronto. Os seguranças da propriedade, visivelmente mais alertas e circulando discretamente, patrulhavam os caminhos de pedra e os limites do pomar organizado, pressentindo a iminência da batalha que se aproximava como uma tempestade. Rafael havia instruído que a vigilância fosse redobrada, pois sabia que os Noronha não tardariam a reagir com ferocidade. A riqueza silenciosa da fazenda, com seus estábulos modernos e jardins impecáveis, contrastava com o turbilhão emocional que se desenrolava dentro do casarão. Rafael, com sua camisa de linho impecável e botas de couro, andava de um lado para o outro, seus pensamentos visivelmente atormentados pela enormidade do desafio, mas sua determinação era inabalável. Ele protegeria Lucas a todo custo, assim como protegeria Clara e a honra do nome Antunes, que agora dependia dessa luta. Clara se aproximou dele, colocando a mão no seu ombro, um gesto de conforto e apoio silencioso. Vamos conseguir, Rafael. Lucas é forte e a verdade está do nosso lado, e nós estamos juntos nessa, custe o que custar. O olhar penetrante de Rafael suavizou-se ao encontrar o dela. O amor deles, forjado em meio a tantas provações, era o pilar que o sustentava, a única chama em meio à escuridão que o cercava. A primeira batalha estava prestes a começar, e eles estavam prontos para enfrentá-la de cabeça erguida. Longe dali, num escritório luxuoso na capital, com vistas panorâmicas sobre a selva de Pedro, Elias Vasconcelos sentia o chão tremer sob seus pés. A notícia de que Lucas estava sob a proteção de Rafael na fazenda Boa Esperança e que o processo judicial estava em andamento chegou como um soco no estômago, reverberando pelos corredores do poder dos Noronha. Um sorriso cruel distorceu seus lábios finos, revelando a frieza de sua alma. A fúria borbulhava em suas veias, não apenas pela revelação de um segredo que ele e os Noronha haviam guardado às 7 chaves por décadas, mas pela ousadia de Rafael Antunes em desafiar seu poder e a influência da família mais temida e implacável da região. Sentado à sua frente, Sebastião Noronha, um homem que parecia envelhecer a cada nova crise, estava visivelmente perturbado. O suor escorria em sua testa e seus olhos denunciavam o pavor. Elias, o que faremos? Esse garoto, ele pode arruinar tudo. Meu pai não pode saber disso, não ainda. Você sabe como ele é. Ele nos aniquilará se souber que permitimos isso. Sua voz era um sussurro rouco, tingido de medo e desespero. O passado sombrio dos Noronha, uma teia de mentiras, chantagens e crimes, estava prestes a ser desvendado, e a figura de Lucas era a agulha que ameaçava furar a bolha de impunidade que os protegia há gerações. Ele pensa que pode nos intimidar? Elias sibilou, ignorando completamente a apreensão de Sebastião. Seu tom era de desprezo. Esse garoto é um Zé Ninguém, criado no fim do mundo, sem berço, sem nome, sem influência. Ninguém vai acreditar nele. E Rafael Antunes vai se arrepender amargamente de ter comprado essa briga, por mais milionário que seja. Ele não sabe o que é o verdadeiro poder. Elias pegou seu telefone, discando um número com um movimento calculado e dedos que dançavam sobre o teclado. Seus olhos fixos em um ponto distante, como se já estivesse visualizando o próximo movimento do cheque-mate que daria na vida de seus adversários. Quero que a imprensa saiba de cada detalhe, mas da nossa versão. Elias rosnou para o interlocutor do outro lado da linha, um jornalista famoso e influente que lhe devia inúmeros favores e tinha uma reputação questionável. A fazenda Boa Esperança?
Essa será apenas mais um símbolo da decadência moral e financeira de Rafael Antunes, que será exposta para todo o país. A voz de Elias era fria e calculista, sem uma ponta de remorso ou hesitação. Ele orquestrava o ataque midiático com a maestria de um maestro de orquestra sombrio, sabendo exatamente onde tocar para gerar o maior estrago e desviar o foco da verdadeira história. Os jornais, as emissoras de televisão e os portais de notícias seriam seus primeiros campos de batalha, onde a verdade seria distorcida em favor do poder. Enquanto isso, de volta à Fazenda Boa Esperança, Dr. Horácio Mendonça encerrava a sessão de preparo com Lucas, percebendo a seriedade do desafio. A batalha será longa e suja, Lucas. Os Noronha não vão parar por nada. Eles usarão cada artifício, cada mentira para te derrubar, para te calar. Eles têm poder, influência, mas nós temos a verdade. E a verdade, meu caro, é uma arma muito mais poderosa. Suas vozes eram um alerta sério, mas também um incentivo, preparando Lucas para o que viria, forjando-o para ser resiliente. Rafael apertou a mão de Lucas, seus olhos encontrando os do jovem em um pacto silencioso de proteção e lealdade inquebrantáveis. O sol, agora mais alto no céu azul de Paraíba, iluminava o escritório, mas a escuridão da fúria dos Noronha já se espalhava, prometendo um confronto sem tréguas, onde as regras seriam quebradas e a moralidade seria testada. O medo era um inimigo constante, mas a determinação era a alma afiada, e Rafael estava pronto para empunhá-la com toda a sua força. A câmera se afasta do escritório de Elias, mostrando o verdadeiro patriarca Noronha, um homem de semblante gélido e olhar calculista, que até então permaneceu nas sombras, um fantasma que controlava tudo. Ele recebe um telefonema e um sorriso quase imperceptível surge em seu rosto. Rafael Antunes. Ele não sabe com quem está se matendo. Este será o maior erro da vida dele. Preparem-se. É hora de mostrar a esses intrometidos o verdadeiro poder da nossa família, o poder que construímos e mantemos a qualquer custo. A sala do patriarca Noronha, com sua decoração clássica e pesada, sem o refinamento rústico chique e o conforto da Fazenda Boa Esperança, exalava uma aura de poder antigo e implacável, construído sobre segredos e sangue. Ele pendurou o telefone, um sorriso frio e satisfeito em seus lábios enrugados, o sinal de que a máquina de guerra dos Noronha estava em movimento. A batalha estava apenas começando, e ele pretendia esmagar qualquer um que ousasse desafiar o seu império, sua linhagem e seu legado maculado. Lucas, sentindo um arrepio na espinha que percorreu todo o seu corpo, olhou para Rafael, seus olhos expressando uma mistura de temor e gratidão. Ele sabia que a luta seria brutal e desigual, mas pela primeira vez na vida ele não estava sozinho. A promessa de justiça para sua mãe, a memória de Mariana e a chance de reescrever sua própria história eram sua força motriz, sua luz em meio à escuridão que se abatia sobre ele. O amanhecer trouxe consigo o estrondo da tempestade midiática. Notícias bombásticas sobre Lucas e Rafael Antunes explodiram em todos os veículos de comunicação, pintando um cenário distorcido e cruel. O Jornal da Manhã, estampado com manchetes sensacionalistas, chamava Lucas de oportunista descarado e farsante manipulado, insinuando que ele estava sendo usado por Rafael Antunes em uma tentativa desesperada de salvar um império em ruínas. A imagem da Fazenda Boa Esperança, antes símbolo de requinto rural e sucesso visível, agora era associada a escândalos de fraude e decadência nas reportagens. No escritório sofisticado da fazenda, um ambiente que exalava bom gosto e poder silencioso, Rafael, Clara e Lucas assistiam atônitos aos telejornais.
A tela mostrava repórteres em frente aos portões imponentes da Fazenda Boa Esperança, com a fachada em madeira nobre ao fundo, enquanto as vozes, carregadas de sensacionalismo, narravam uma versão distorcida dos fatos. O ar da sala ficou denso com a indignação. Rafael, com a fúria queimando em seus olhos penetrantes, cerrou os punhos, seu instinto de ex-juiz e homem de honra gritando para que ele contra-atacasse publicamente. Isso é uma calúnia, uma afronta à verdade. Rafael bradou, a voz carregada de raiva. Não podemos deixar que eles nos destruam assim. Eu vou ao público, vou expor a verdade. Mas Dr. Horácio, com sua calma e sabedoria, interveio. Não, Rafael, é exatamente isso que eles querem, uma reação impulsiva. Mantenha a discrição, a frieza. Lembre-se, eles jogam sujo. Nós, com a verdade, jogamos com estratégia. Sua voz firme era um bálsamo em meio à fúria de Rafael. Clara, com sua mente perspicaz e intuição aguçada, via além do óbvio. O ataque midiático era uma distração, uma cortina de fumaça para ocultar algo maior. Ela sabia que a verdadeira batalha não seria vencida em manchetes de jornal, mas com provas concretas e irrefutáveis. Dr. Horácio tem razão, Rafael. Precisamos de uma cartada que eles não esperam, algo que desmascare-os por completo. Lembra-se do que ele disse sobre provas ocultas? A ideia de Clara acendeu uma luz nos olhos de Rafael. Ela sugeriu investigar as conexões de Dr. Carvalho, o antigo advogado dos Noronha que havia sido responsável por forjar o testamento e manipular as provas da aquisição das terras. Se ele era o homem de confiança dos Noronha, ele deve ter guardado documentos, segredos, algo que possa virar o jogo a nosso favor. Rafael a olhou com admiração. Sua intuição, que já havia guiado a busca por Lucas, era uma arma valiosa. A partir daquele momento, a estratégia mudou. Enquanto o Dr. Horácio preparava a defesa jurídica, Clara, com discrição e astúcia, decidiu iniciar sua própria investigação. Ela sabia que precisaria agir nas sombras, sem levantar suspeitas. Rafael, relutante no início, confiou plenamente nela. Vá com cuidado, Clara. Leve os melhores seguranças. Não quero você em perigo. A preocupação em seu olhar era palpável. A cena se desloca para Clara, disfarçada com roupas discretas, longe do estilo elegante da Fazenda Boa Esperança. Acompanhada por um segurança discreto da fazenda, um homem de confiança de Rafael com anos de serviço, ela foi à antiga vizinhança do Dr. Carvalho. O bairro era modesto, com casas antigas e histórias em cada esquina. Ela se aproximou de moradores antigos, de donos de pequenos comércios, de funcionários que poderiam ter cruzado o caminho do advogado. A discrição de Clara e sua forma gentil de abordar as pessoas abriram portas. Numa pequena padaria, ela se aproximou de uma senhora idosa e fofoqueira, Dona Lourdes, que já havia sido vizinha de Dr. Carvalho. Dona Lourdes, com os olhos curiosos, começou a tecer comentários sobre o falecido advogado. Ah, aquele Dr. Carvalho sempre foi muito reservado, mas todo mundo sabia que ele era pau-mandado de um homem poderoso, muito mais que o Sebastião Noronha. Ele guardava segredos que poderiam destruir muita gente. O coração de Clara disparou. Era a pista que ela procurava. Segredos, Dona Lourdes? Que tipo de segredos? A senhora, baixando a voz em um sussurro conspiratório, revelou: ele tinha um cofre secreto, minha filha. Ninguém sabia onde, mas ele vivia dizendo que guardava lá papéis comprometedores que poderiam protegê-lo caso o homem poderoso tentasse traí-lo. Dizem que era um cofre de banco, mas nunca se soube a localização. O rosto de Clara iluminou-se com uma nova determinação. A prova oculta estava mais perto do que imaginavam.
Com a informação crucial de Dona Lourdes, Clara sentiu uma onda de adrenalina. Aquele cofre secreto era a chave para virar o jogo. A prova oculta que Dr. Horácio mencionou. De volta à fazenda Boa Esperança, Clara compartilhou a descoberta com Rafael, que, embora preocupado com o risco, confiou plenamente na intuição aguçada dela. A biblioteca da fazenda, com suas estantes altas e volumes antigos, transformou-se em um centro de investigação, onde mapas e registros eram consultados em busca de pistas sobre a localização do cofre. A busca levou Clara e o detetive de confiança de Rafael, o mesmo que ajudou a encontrar Dona Rosa na cidade grande, a um antigo cartório no coração da capital, um prédio histórico com arquivos empoeirados e uma atmosfera de segredos guardados. O Dr. Carvalho mantinha um escritório particular ali, uma sala discreta, mas que, segundo os registros, havia sido esvaziada anos após sua morte. A persistência de Clara e a habilidade do detetive em navegar pela burocracia lhes renderam uma informação vital. O cofre particular de Dr. Carvalho havia sido transferido para um depósito judicial abandonado, num bairro industrial esquecido da capital. O bairro industrial era uma área desolada e silenciosa, com galpões vazios e ruas desertas. O depósito abandonado era um lugar sombrio, com janelas quebradas e a estrutura corroída pelo tempo. Um contraste brutal com o luxo e a segurança da fazenda Boa Esperança. O cheiro de metal enferrujado e poeira pairava no ar, e cada passo ecoava, criando uma atmosfera de suspense. Ao entrarem no depósito, a escuridão era quase total, quebrada apenas por feixes de luz que entravam pelas frestas do telhado. Eles usavam lanternas, cujos feixes dançavam sobre pilhas de entulho e caixas vazias. O detetive, com sua experiência em ambientes hostis, liderava o caminho, enquanto Clara o seguia, atenta a cada sombra, a cada ruído. A intuição dela gritava que estavam perto de algo grande, mas também de um perigo iminente. Finalmente, escondido atrás de uma parede falsa, eles encontraram o cofre. Não era um cofre de banco, mas um robusto cofre de aço, camuflado na estrutura do galpão, visivelmente antigo e enferrujado, mas ainda intacto. O coração de Clara disparou. O momento da verdade estava ali. Enquanto o detetive trabalhava habilmente para arrombá-lo, o som de passos pesados ecoou pelo galpão. Eles não estavam sozinhos. De repente, 2 capandas dos Noronha, homens corpulentos e com expressões brutais, surgiram das sombras. Havia sido uma emboscada. Elias Vasconcelos, confiante em sua rede de informantes, previu que Clara buscaria as provas ocultas. Uma luta rápida e brutal se desenrolou. O segurança de Clara, experiente e ágil, conseguiu neutralizar um dos capangas com movimentos precisos. O detetive, após uma breve luta, desarmou o outro, garantindo a segurança de Clara. O alívio foi imenso, mas a tensão permaneceu. Com os capangas dominados, o detetive finalmente abriu o cofre. O que havia lá dentro superou todas as expectativas. Não eram apenas documentos que detalhavam a fraude na aquisição ilegal das terras da fazenda Boa Esperança, com assinaturas falsificadas e testemunhos comprados. Havia também evidências avassaladoras de outros crimes dos Noronha, incluindo manipulação em licitações públicas, lavagem de dinheiro em paraísos fiscais e até mesmo o desaparecimento misterioso de pessoas que ousaram cruzar seu caminho. Clara sentiu um misto de horror e triunfo. A magnitude das descobertas era avassaladora. Ela pegou o dossiê com as mãos trêmulas e, com os olhos fixos nos documentos, sabia que a guerra estava apenas começando, mas agora eles tinham as armas para vencê-la. O mistério havia se aprofundado, mas a verdade estava a um passo de vir à tona.
O celular de Rafael Antunes tocou em meio à quietude tensa da fazenda Boa Esperança. Era Clara, e sua voz, normalmente calma e equilibrada, estava embargada por uma mistura de emoção e choque. Ele atendeu, o coração martelando no peito, pressentindo a magnitude da descoberta. Rafael, você não vai acreditar no que encontramos. É muito maior do que imaginávamos. Suas palavras ecoaram pelo escritório sofisticado, alertando o doutor Horácio Mendonça, que a observava com curiosidade. Clara começou a narrar, com a voz ainda trêmula, os detalhes da busca ao cofre secreto, a emboscada dos capangas e, finalmente, o conteúdo explosivo encontrado. Ela descreveu as pilhas de documentos incriminadores. As fraudes na Fazenda Boa Esperança eram apenas a ponta do iceberg. Havia provas de manipulação de licitações, esquemas de lavagem de dinheiro que envolviam empresas fantasmas e até registros de desaparecimentos que pareciam estar ligados aos interesses sombrios nos Noronha. Mas a maior revelação veio em seguida. E tem mais, Rafael. O verdadeiro chefe, o mentor por trás de tudo, não é o Sebastião Noronha, é o pai dele, o patriarca da família. O nome dele é Eustáquio Noronha. O silêncio na linha foi cortante. Rafael congelou. Eustáquio Noronha. Um nome temido nos bastidores do poder, mas que sempre operou nas sombras, com uma reputação de ser intocável. A dimensão da teia de crimes era ainda mais vasta e aterrorizante do que ele imaginava. Rafael, chocado, mal conseguiu formular uma pergunta. Eustáquio? Mas ele sempre foi visto como um homem acima de qualquer suspeita, um pilar da sociedade. Sua voz expressava a incredulidade. Ele, como ex-juiz, havia cruzado com a influência dos Noronha várias vezes, mas a figura de Eustáquio sempre permaneceu velada, um poder oculto, nunca diretamente ligado a crimes. A verdade agora era como um raio que atingia o coração da elite. Clara explicou que o dossiê encontrado no cofre detalhava como Eustáquio Noronha orquestrava as operações criminosas por trás dos bastidores, usando Sebastião como seu braço direito e Elias Vasconcelos como seu executor legal. As provas eram irrefutáveis, conectando o patriarca a cada fraude, a cada ato de corrupção, a cada vida arruinada. A Fazenda Boa Esperança, que representava a luta de Rafael por redenção, era apenas um elo em uma cadeia muito maior de ilegalidades. Dr. Horácio, que ouvia a conversa com atenção, aproximou-se de Rafael e pegou o telefone pedindo para falar com Clara. Sua voz, normalmente controlada, estava tingida de um entusiasmo contido. Clara, minha querida, isso muda tudo. Eustáquio Noronha é o alvo perfeito. Sua queda arrastará todo o império. Traga esses documentos para a fazenda, com o máximo de segurança. Não podemos arriscar que caiam nas mãos erradas. A voz do jurista demonstrava a euforia de quem acabara de encontrar a arma definitiva. A cena corta para o luxuoso escritório de Eustáquio Noronha na capital. Um homem velho e implacável, com um olhar frio e calculista, recebia um telefonema. Sua expressão, antes de tranquilidade forçada, começou a se contorcer em irritação. Ele ouvia as notícias de Elias Vasconcelos, que, em pânico, relatava sobre a invasão do depósito e a possível perda dos documentos. Impossível! Aquele cofre era impenetrável. Elias, você me decepcionou. Encontre esses documentos. Destrua-os, custe o que custar. A fúria do patriarca Noronha era palpável, seu rosto assumindo um tom avermelhado. Ele jamais havia sido desafiado de forma tão direta, e a ideia de que seus segredos poderiam vir à tona era inaceitável. O império que ele construiu com mãos de ferro e sem escrúpulos estava ameaçado.
Ninguém ameaça o nome Noronha. Ninguém. Ele bateu na mesa de magno maciço com tamanha força que os objetos tremeram. De volta à fazenda Boa Esperança, Rafael desligou o telefone. A tensão era quase esmagadora. Ele olhou para Lucas, que observava a cena com apreensão. A guerra é muito maior do que imaginávamos, Lucas. Eustáquio Noronha é o verdadeiro inimigo. Mas agora temos as provas para derrubá-lo. A voz dele era grave, mas havia uma nova determinação em seus olhos, um brilho de esperança misturado com a consciência do perigo iminente. Clara e a equipe de segurança iniciaram a viagem de volta para a fazenda com os documentos do cofre secreto guardados a 7 chaves. A estrada parecia mais longa, e cada sombra uma ameaça. A fazenda Boa Esperança, com sua imponência e seus segredos, aguardava o retorno de sua heroína, que trazia consigo a chave para a redenção, mas também o alvo para a maior fúria que a família Noronha poderia desencadear. Com as novas e avassaladoras provas em mãos, a fazenda Boa Esperança se transformou em um verdadeiro centro de operações estratégicas. Rafael, Clara e Lucas e Dr. Horácio Mendonça se reuniram na biblioteca da fazenda, um ambiente que misturava a imponência dos móveis de madeira maciça com o aconchego de uma fortaleza sitiada. Os documentos do cofre secreto, agora dispostos sobre a grande mesa de centro, eram a materialização do pesadelo dos Noronha e a esperança de justiça para Lucas. Dr. Horácio, com sua expertise e a seriedade de um general em batalha, articulava a cartada final, uma petição judicial bombástica. Esta petição não apenas visava reverter a posse das terras da fazenda Boa Esperança para Lucas, comprovando a fraude original, mas também exporia, de forma irrefutável, a teia de crimes dos Noronha, incluindo a participação direta do patriarca Eustáquio Noronha. A estratégia era usar a imprensa, antes manipulada pelos Noronha, para revelar a verdade chocante e irreversível ao público, controlando a narrativa e virando o jogo a seu favor. Com essas provas, a queda dos Noronha é iminente, Dr. Horácio afirmou, seus olhos brilhando com a certeza da vitória. Mas a reação dele será brutal. Eustáquio Noronha não se deixará abater sem lutar até a última gota. Ele fará de tudo para nos silenciar. Rafael assentiu, sua postura firme e dominante, mas com a consciência plena do perigo que se anunciava. A fazenda Boa Esperança, com seus jardins impecáveis e alpendres com vista panorâmica, seria o palco de um cerco, um embate entre o bem e o mal. Enquanto preparavam a petição, revisando cada cláusula e organizando as provas meticulosamente, um novo ataque chegou. O celular de Lucas vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido, uma foto dele, tirada secretamente dentro da fazenda Boa Esperança, com a mensagem macabra: "Você está marcado. Ninguém desafia os Noronha e vive para contar a história." O sangue de Lucas gelou umas veias. A ameaça era velada, mas o recado era claro. Rafael pegou o celular de Lucas, seu olhar penetrante fixou-se na imagem. Elias Vasconcelos, percebendo que Rafael e Clara tinham algo grande em mãos, intensificara a vigilância na fazenda Boa Esperança. Drones e informantes infiltrados estavam agora cercando a propriedade, transformando o luxuoso refúgio em um verdadeiro campo de batalha, um cenário de cerco. O som do vento uivando lá fora parecia carregar o presságio da iminente invasão. Imediatamente, Rafael aumentou a segurança da fazenda. Mais homens foram colocados em pontos estratégicos. A tecnologia de vigilância foi reforçada e cada entrada e saída estava sob estrito controle. O estábulo moderno, o pomar organizado, os caminhos de pedra, cada centímetro da propriedade se tornou parte de uma fortaleza, um bastião contra a fúria dos Noronha. Rafael,
Com seu chapéu rural estiloso e sua postura firme, parecia um general preparando suas tropas para a guerra. Clara, sentindo o peso do perigo, aproximou-se de Rafael. Eles vão vir com tudo agora. Eles não têm mais nada a perder. Sua voz era um sussurro, mas sua determinação era inabalável. Rafael a abraçou com força, buscando nela a força que sempre encontrava. Eles vão vir, mas nós estamos prontos. Não vamos recuar 1 milímetro. A verdade e a justiça prevalecerão. A promessa era um juramento, um compromisso selado pelo amor e pela causa. Lucas, embora assustado com a ameaça, sentiu uma nova onda de coragem. Ele não era mais o jovem ingênuo do vilarejo. Era um guerreiro, um herdeiro legítimo lutando por sua história e pela memória de sua mãe. Ele estava ao lado de Rafael e Clara, uma família que ele mal conhecia, mas que o acolheu e o defendeu. A solidão de uma vida inteira se dissipava diante da união que encontrava ali. A noite caía sobre a fazenda Boa Esperança, e as luzes do casarão, antes um farol de paz, agora brilhavam como um desafio à escuridão que se adensava lá fora. O ar estava carregado de expectativa, de uma calma tensa que precede a tempestade. Rafael, Clara e Lucas estavam unidos, uma força inquebrável contra o poder e a corrupção dos Noronha. Eles vão vir, mas nós estamos prontos, ele diz. O mistério envolvente da propriedade de milionário se misturava com a força emocional da batalha iminente. A verdade está prestes a explodir. Lucas está ameaçado. Os Noronha virão com tudo para o ataque final? O que Rafael fará para proteger sua família e a fazenda milionária? Qual sua aposta para o grande dia? Deixe o seu palpite nos comentários e inscreva-se para não perder o que vem a seguir. A noite na fazenda Boa Esperança era de uma quietude tensa, mas não de paz. As luzes do casarão, antes um farol de tranquilidade, agora pareciam um desafio à escuridão que se adensava lá fora, carregada de ameaças e perigos. Rafael e Clara, de mãos dadas, no luxuoso escritório, observavam Lucas, que, embora exausto pelas revelações e pela iminência do confronto, agora dormia tranquilamente num quarto próximo. A presença do jovem na fazenda era um lembrete constante da batalha que se avizinhava, uma guerra por justiça e redenção que prometia abalar as estruturas de poder e corrupção da região. A jornada de Rafael, de um homem imponente e misterioso, outrora atormentado pelo peso de um passado sombrio, a um guerreiro destemido em busca da verdade, era um testemunho comovente do poder transformador do amor e da coragem. Clara, sua parceira inabalável, havia transmutado a dúvida em força e a incerteza em uma determinação inquebrantável. Juntos, eles desenterraram o segredo, capaz de implodir um império, e o preço dessa revelação seria incalculável. No entanto, a promessa de justiça para Lucas, a purificação de um legado e a redenção de uma família valiam cada sacrifício. O público vibrou com cada revelação chocante, com cada lágrima derramada e cada ato de coragem de Clara e Rafael. A história de Lucas, o filho perdido que agora busca seu lugar, prometia viradas emocionantes e uma luta por justiça que os prenderia até o último segundo. Se essa jornada tocou seu coração, queremos saber: qual será o próximo passo de Clara e Rafael para proteger Lucas e desmascarar os Noronha? E você, acredita que Rafael conseguirá finalmente redimir o nome de sua família? Não perca um segundo. Inscreva-se no canal Histórias de Amor e Segredo e prepare-se para as próximas revelações que vão explodir a sua tela. De que cidade e país você está assistindo a essa novela que te prende a cada capítulo?